Beleza, Jonathan, você fez a recomendação de adubação aqui para mim, mas eu tô com dúvida ainda da onde que eu devo colocar esse fertilizante lá no solo para ter o melhor efeito. A gente atende diariamente produtores rurais de todo o Brasil e volta e meia aparece essa dúvida, né, de disponibilização de fertilizantes no solo. Então a gente decidiu gravar esse vídeo para esclarecer, dependendo da cultura agrícola, aonde que eu coloco o fertilizante. É sobre isso que a gente vai estar falando no vídeo de hoje. Olá, meu povo, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Agro Brasil. Lembrando sempre para você deixar o seu like e também se inscrever no canal se ainda não for inscrito. E comente aqui abaixo, Jonathan, eu estou aqui para eu saber que você acompanha os nossos vídeos. Deixa sua dúvida aqui abaixo também. Isso nos ajuda ao vídeo a chegar para mais pessoas, beleza? Acompanhe até o final que a gente preparou um material bem legal aqui para vocês, certo? Primeiro nós temos que falar da regra geral de disponibilização de adubos no solo. Os adubos devem ser disponibilizados próximo às raízes das plantas, mas não necessariamente tem que estar encostando nas raízes ou tem que estar encostando no caule. Estão vendo essa foto aqui, ó? Essa foto é do milho onde foi colocado aqui ureia, né? Isso aqui é uma maneira incorreta de estar adubando. Se coloca tudo muito próximo ao caule e alguns adubos que têm uma certa salinidade podem, entre aspas, queimar ali a plântula. Vocês já vão entender por quê. Então a gente tem que disponibilizar esses adubos de maneira que as raízes possam absorver, que a gente tenha os nutrientes ali na planta, mas não precisa encostar, A gente vai ver aqui para cada cultura agrícola, para cada tipo de cultivo, aonde que a gente deve colocar. Então, nós temos que entender uma coisa, e uma coisa fundamental aqui de agricultura profissional. As plantas absorvem os nutrientes de três maneiras principalmente, que é a interceptação, quando a raiz acha o nutriente ali no solo, ela intercepta. Segundo, que é o principal, que é por fluxo de massa. O que é fluxo de massa, Jonathan? Você coloca o adubo ali no teu solo, chove, essa água vai levar os íons desse nutriente. Então a planta vai absorver água e no absorver água ela também vai absorver esses nutrientes. Então por isso que a gente não precisa colocar ali do lado do caule, a gente não precisa colocar muito próximo da planta. A planta ainda vai absorver. E também por difusão, né, que alguns nutrientes é principalmente por difusão. Tem uma área ali no solo de maior concentração daquele nutriente, passa para uma área de menor concentração e as raízes então absorvem também alguns nutrientes por difusão. Então vocês estão vendo aqui que cada nutriente no solo tem um comportamento um pouco diferente. Então o nitrogênio e o potássio, por exemplo, a gente pode aplicar ele com facilidade em cobertura. Por quê, Jonathan? A água, principalmente, né, por fluxo de massa, vai levar os íons desses nutrientes e as raízes vão conseguir absorver. Agora, por exemplo, o fósforo não. Ele é principalmente por difusão. Pensando nisso, a gente deve colocar o fósforo próximo ali à semente e próximo também às raízes, mas não encostando. Vocês já vão ver algumas fotinhos do que a gente está falando. E também os micronutrientes. Essa tabela dá uma noção bem legal sobre adubação de maneira geral e disponibilização de nutrientes. Isso me diz o seguinte: o fósforo deve ir próximo à semente, próximo às raízes, né, pela sua característica da absorção pelas plantas, e também os micronutrientes quando necessários. Quando necessários, a aplicação de micronutrientes também é na linha de semeadura, também é no sulco ou na cova. Agora, outros elementos, caso do nitrogênio e do potássio, eu jogo ele em cobertura e a planta vai conseguir absorver. Vocês já vão entender mais o que eu estou falando. Então nós temos o caso do fósforo aqui, né? O fósforo ele tem baixa mobilidade no solo, né? Ele não se movimenta tanto por causa ali da característica de absorção também, né? Diferente completamente de um nitrogênio, diferente completamente de um potássio. No solo argiloso é pior ainda, a mobilidade dele é ainda mais baixa. Por isso que a gente sempre aplica na linha, no sulco ou na cova. Jonathan, eu nunca aplico um adubo com fósforo em cobertura? Aplica. Quando eu tenho uma cultura especificamente perene, que está sempre sobre a minha área, né? E adubação de manutenção. Em uma única aplicação. Eu também não faço parcelamento de adubação fosfatada ao longo do ano, tá?
quando eu tenho uma cultura perene e vou fazer uma adubação de manutenção, é em uma única dose. Certo? O fósforo tem baixa salinidade, isso facilita também que eu coloque próximo às raízes ali, próximo à semente. E a adubação de fósforo deve ser colocada principalmente no plantio. Estão vendo essa foto aqui? Grave isso aqui, ó. Eu tenho a minha cultura propagada por semente, aí pode ser o feijão, o trigo, a soja, o milho, qualquer cultura por semente, e eu devo colocar a semente com uma profundidade ali é variável de acordo com o tipo de solo, mas geralmente é de 3 a 5 centímetros de profundidade, e abaixo dessa semente deve ir o meu adubo, cerca de 5 centímetros abaixo da semente. Né? Então a gente colocou uma orientação geral, vocês estão vendo aqui é uma linha de uma semeadora. E como que funciona essa linha de semeadora? Só de maneira geral para que vocês possam entender. O adubo é disponibilizado aqui na frente, nós temos uma mola, é dada uma pressão nessa mola e dependendo da pressão, o adubo vai ser colocado em uma determinada profundidade. Eu posso dar mais ou menos pressão para aprofundar mais aonde esse meu adubo vai ficar ou deixar ele mais próximo ali à superfície do solo. E a mesma coisa aqui acontece com a semente. Tem uma mola, depende da semeadora, né? Depende do modelo, que eu posso dar mais ou menos pressão para colocar a semente com maior profundidade ou com menor profundidade. O interessante é que antes de começar a plantar, que seja verificado principalmente duas coisas. Quanto de adubo que está indo por metro linear ali, para que respeite a minha recomendação de adubação, para que eu não jogue nem adubo a mais e nem adubo a menos, e também que eu verifique qual que é a profundidade que está indo a semente e a profundidade do adubo. Então eu verifico essas questões e aí eu tenho um plantio muito bom. É claro que eu posso verificar também quantas sementes que está caindo por metro linear, mas aqui principalmente relacionado aos fertilizantes. Então eu devo colocar o meu adubo pelo menos 5 centímetros da minha semente de distância, certo? Isso aqui é para propagação por sementes, culturas anuais principalmente. Mas ainda eu tenho adubação a lanço, que algumas culturas é muito necessário. Principalmente adubação potássica e adubação nitrogenada em alguns casos. Então, eu posso estar aplicando aí em cobertura em área total. Existem alguns equipamentos específicos para estar fazendo a disponibilização homogênea em área total. Se eu não tiver esse equipamento, eu também posso colocar aqui, por exemplo, no milho, o caso, né, entre as linhas, né, no meio entre as linhas aqui, não muito próximo do caule. Aqui, como eu estou fazendo a disponibilização em área total, eu não tenho tanto esse problema, né? Porque ele vai disponibilizar de uma maneira homogênea em toda a minha área. Agora, eu devo colocar também na época ideal. Então, cada cultura agrícola tem uma época ideal de disponibilização. Para dar tempo daquele meu adubo que eu coloquei no solo, né, vir aí a água, a umidade e levar esses íons de nitrogênio, esses íons de potássio em profundidade para que as raízes possam absorver e aí a planta possa se desenvolver adequadamente. É aí que eu vou ter o efeito positivo também da aplicação desses adubos, certo, pessoal? Prestar atenção na época de aplicação, tá? A época de aplicação também é importante para que eu tenha um melhor resultado. Agora, para culturas perenes, aí a gente poderia citar citros, cacau, café, uva, manga, tantas outras culturas perenes, deve ser disponibilizado principalmente na área da copa. Isso aqui é para adubação de produção ou também chamado adubação de manutenção. Aonde que deve ir? Essa figura aqui é bem interessante e exemplifica bem. Eu tenho o caule aqui, né, e eu vou dar uma distância do caule que eu não devo aplicar o fertilizante, justamente porque alguns deles têm uma certa salinidade que pode prejudicar ali o caule. Então eu excluo aqui 20, 30 centímetros próximo ao caule e coloco o adubo na projeção da copa no solo. Vocês estão vendo aqui? Essa aqui é a área que eu devo disponibilizar os adubos. Agora, quando eu estou plantando, seja no sulco ou seja na cova, eu devo colocar principalmente o adubo fosfatado. Em alguns casos, eu posso colocar também nitrogênio ou posso colocar também potássio, um adubo formulado no momento do plantio. Mas principalmente o fosfatado, tá? Porque o fosfatado é aquilo que a gente falou. Não tem tanta mobilidade no solo, né? E pela sua característica de absorção, ele deve estar próximo
as raízes das plantas. Então eu faço o plantio com adubo fosfatado. Pode ser um MAP, pode ser um super triplo, um super simples no momento do plantio e depois eu faço sequências de adubação em cobertura com adubos nitrogenados e também potássicos, certo? Estão vendo aqui um outro exemplo da videira, né? A videira, quando é em espaldeira, dessa maneira que é conduzida, eu devo fazer a adubação aqui excluindo essa área próximo ao caule e 1 metro distante aqui das plantas. Eu geralmente tenho um espaçamento entre linhas de 4 5 metros. Obviamente eu não vou adubar toda essa área porque as raízes não estão ali em quantidade suficiente em toda a área. Então eu faço adubação apenas aqui próximo a 1 metro de distância do caule, 1 metro desse lado e 1 metro desse lado também. Beleza, pessoal? Vocês entenderam o princípio, é próximo às plantas, mas não encostando no caule e dependendo do nutriente, eu trabalho de uma maneira um pouco diferente. Fósforo sempre na linha, no sulco ou na cova, nitrogênio e potássio eu posso estar aplicando em cobertura, micronutrientes também na linha, no sulco ou na cova, e cálcio, magnésio e enxofre posso estar aplicando eles em cobertura com calcário ou com um gesso agrícola. Também, se você estiver pensando em investir em agricultura e quiser fazer um bom planejamento de adubação, de fertilidade do solo e escolher os melhores calcários, os melhores adubos que vão dar o melhor custo-benefício, a gente disponibiliza a consultoria do canal AgroBrasil, que a gente faz uma recomendação de adubação personalizada aí para o seu tipo de solo, aí para a sua região. Se você quiser conhecer, é só clicar no link que tem aqui abaixo, que você vai direto para o nosso WhatsApp e lá você explica do que você está precisando. Beleza, pessoal? Um forte abraço, até um próximo vídeo e tchau, tchau!